Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 3 em diante. Daniel 9, 3 em diante. Quem achou aí, dá um glória a Deus. Quem não achou, olha para cá que está aqui, ó. Eu vou pedir esse lado de cá que dê um versículo e o de lá leia o seguinte, tá bom? Vamos fazer 1, 2, 3. Amém. A oração de Daniel. Irmãos, esse livro me impactou tanto, que quando eu e Eliana recebemos a benção do filho, nós colocamos o nome de Daniel. Então, é a importância que nós damos a esse homem extraordinário que foi instrumento usado por Deus. Daniel foi realmente um homem extraordinário. Um homem de oração, um homem fiel a Deus, mas que, apesar da fidelidade, apesar de ser um homem de oração, ser um homem usado por Deus, não teve vida fácil. Passou pelas agruras da vida, pelas dificuldades, pelas intempéries, passou pelas perdas, mas sem perder a essência de um verdadeiro adorador, que é adorar a Deus, independente das circunstâncias, independente do momento em que ele estivesse atravessando, ele era sempre um homem de oração. Então, esse homem impactou a minha vida e impacta a vida de milhões de pessoas que ouvem esse relato, que tem o prazer de meditar na Bíblia. Como o João Jorge falou aqui, nós precisamos estar lendo a palavra de Deus e nos projetando para dentro dela. Existe até um desenho, né, que faz isso, né? Como se lembra? Os mais jovens aí se lembram. Como é que é o nome desse desenho? Super... Quem falou? Quem falou?
Léo. É bom, né, Léo? Eu também vejo, Léo, eu vejo. Superbook é aqueles jovens transportados para dentro do livro, da Bíblia. E ali eles não só veem, mas eles vivenciam aqueles momentos. Isso é muito bom. E nós temos que aprender a fazer isso. Nos transportar para o momento em que está sendo narrado, aquilo que está sendo lido. E aqui nesse momento, Daniel, já com seus anos de escravizado, porque o povo de Deus foi escravizado. Interessante, irmãos, que quando a gente pensa o povo de Deus, como que o povo de Deus foi escravizado? Como é que pode acontecer isso? Não é a nação que Deus ama? Não é a nação que viu a glória de Deus, o poder de Deus se manifestando de uma forma extraordinária? Sim. Mas esse povo, apesar da manifestação poderosa de Deus ter levantado homens e mulheres para serem boca de Deus e falar àquele povo a respeito do propósito de Deus, do direcionamento que Deus queria dar àquela nação. Esse povo que viu coisas que nenhum outro povo viu a maravilha de Deus se manifestar de uma forma intensa. Esse povo pecava contra Deus. Esse povo não conseguia ser fiel. Deus levantava homens, mulheres, e aquele povo ouvia a palavra de Deus. Em determinado momento até se arrependia dos seus pecados, mas logo em seguida o povo se extraviava. O povo cochilava. E a transgressão era cometida. Por causa do pecado, aquele povo está vivendo agora escravizado. E nesse período o rei era Dari, dos Medos, rei dos caldeus. Daniel passou a sua infância, a maior parte dos seus anos de infância, no cativeiro. Era para esse homem estar revoltado, porque ele era uma pessoa íntegra, era uma pessoa temente a Deus, mas, no entanto, está lá, começando pelo Nabucodonosor, os babilônicos, que levaram. Ele está anos e anos a fio, servindo a um povo que não é o seu povo, num lugar que a adoração não era ao Deus dele, comendo comida que não era a comida de costume, tendo trocado o seu próprio nome, tiraram tudo desse homem. Só não puderam tirar a sua fé, a sua devoção para com Deus. Ele não tem, na maior parte da sua vida, a companhia dos seus pais. Ele não pode ir e vir onde ele quer. Ele não pode usar as roupas que ele gostaria. Tudo lhe fora tirado.
Mas não havia no coração desse homem revolta. Não havia no coração desse homem nenhum tipo de crítica ao Deus da sua vida. Muito pelo contrário. Ele entende que a adversidade em que ele estava vivendo era fruto do pecado do seu próprio povo, da nação de Israel, da nação de Judá. E essa oração que ele faz é algo extraordinário. Ao ler os livros de Jeremias, Deus lhe revela que o período de cativeiro está para cessar. E ele se alegra com isso. E ele faz então uma oração extraordinária dizendo assim: dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Isso nos remota a um posicionamento que nós precisamos ter diante de Deus, de humildade. Daniel tem experiências marcantes com Deus. Deus se revela a ele. Mas ele não ousa ser alguém que pudesse bater no peito e dizer que era melhor. Então, quando ele entra na presença de Deus, ele reconhece a sua pequenez. Ele reconhece o seu estado de incapaz. Ele reconhece que nada do que ele possa fazer vai gerar algo melhor para ele, senão em Deus. Queridos, quantos de nós entra na presença de Deus dizendo: Senhor, eu sou isso, eu faço aquilo, e quando e Deus já ficando de lado. Daniel entra na presença de Deus e está dizendo: dirigi o meu rosto ao Senhor. Ele está dizendo, Ele é Senhor. Ele tem autoridade sobre a minha vida. Eu sou servo, Ele é Senhor. E o servo nunca se põe no mesmo pedestal do Senhor. Ele reconhece a sua inferioridade. Ele reconhece a sua pequenez. Ele reconhece seu local, seu posicionamento perante o Senhor. Ele diz: dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar. Imagina alguém que quer alguma coisa do seu Senhor e entra cheio de si. Vai receber alguma coisa? Não. Mas quem entra humildemente diante do seu Senhor, recebe o favor do seu Senhor. Quanto mais de Deus, irmãos. Jesus, ele nos ensina algo extraordinário. Ele diz: aprendei de mim que sou o quê? Aprendei de mim que sou e humilde. Manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer receber o favor de Deus? Você quer ver a glória de Deus? Entre humildemente na presença do Senhor, dizendo: o Senhor é o meu Deus. Eu sou pequenininho, eu preciso do teu favor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ele diz: orei ao
Senhor meu Deus e confessei. Quem de nós poderia entrar na presença de Deus, irmãos? Quem? Daniel sabe que Deus é justo e poderoso. Então ele diz, confessei. Ó Senhor grande e tremendo, que guardas a aliança, a misericórdia para os com que te amam e guarda os teus mandamentos. Uma das coisas que a gente precisa entender aqui, hein? Segundo a oração de Daniel, Deus guarda a aliança, as suas bênçãos, suas promessas, sua misericórdia para aqueles que o amam. E guarda os seus mandamentos. Irmãos, a gente entende Deus muito errado. Hoje a gente pode fazer, acha que pode fazer tudo, vai passar em branco. Aquele povo estava vivendo um cativeiro por causa dos seus pecados. E Daniel está trazendo uma revelação aqui que serve para nós hoje. A palavra de Deus diz assim, Deus diz, eu amo os que me amam e que de madrugada me buscam. Nós precisamos amar a Deus. Vamos colocar aqui, ó. Por que o casamento não se dissolve, nem mesmo diante das dificuldades? Porque existe amor. Entendemos que não podemos viver longe um do outro. O amor nos junta. O amor faz com que a gente queira estar próximo. O amor faz com que a gente favoreça o outro. Então Deus está dizendo aqui, através de Daniel, que Deus ama os que guardam a sua aliança e guarda a sua palavra, os seus mandamentos. Se eu amo a Deus, eu vou querer honrá-lo. Eu não vou querer desonrá-lo. Eu não vou querer entristecê-lo. Tudo que eu fizer tem o objetivo de demonstrar minha fidelidade e meu amor para com Deus. Quem ama é assim. Daniel entendia muito bem isso. Deus ama aqueles que o ama e guarda os seus mandamentos. Daniel entendeu muito bem isso. E aí Daniel, desejoso de honrar a Deus, ele confessa os seus pecados. Outra coisa que nós precisamos aprender é confessar mesmo as nossas falhas diante de Deus. Não tem como esconder nada de Deus, irmão. Você pode esconder do pastor, você pode esconder do marido, da esposa, do filho, do irmão, dos amigos, mas de Deus ninguém esconde nada. Está tudo visível, patente diante dos olhos de Deus. O salmista demonstra muito bem isso, que ele diz assim, ó, se eu for mais alto dos céus, lá Deus está.
Se eu descer ao mais profundo dos abismos, Deus também ali está. Treva e luz para Deus é a mesma coisa. Logo, não tem como esconder as nossas falhas, nossos pecados de Deus. E ele entendia muito bem isso. E ele diz assim, ó, pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos, dos teus juízos. Ele está confessando a falha, está confessando o pecado. Interessante que a Bíblia não fala sobre pecado de Daniel. Fala João, fala Messias. Não cita, mas como homem, a Bíblia diz que todos pecaram. Como homem, tem suas falhas. Ele não encoberta suas falhas. Ele não diz assim, ó, esse povo falhou, esse povo pecou. Não, ele diz, nós. Ele se inclui. Nós cometemos pecado, pecamos, cometemos iniquidade, desonramos ao Senhor, nos afastamos da Tua palavra, não aplicamos ela no nosso dia a dia. Ele confessa, irmão. Daniel confessa. E ele diz assim, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais, aos nossos reis, nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ele está dizendo aqui, não foi falta de revelação, não foi falta de instrução, nós fomos rebeldes, nos rebelamos, não queríamos e não fizemos aquilo que o Senhor mandava, confessando suas falhas. Aí no versículo 8 ele diz assim, ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ah, Senhor, a culpa foi do fulano, ele que fez, ele que me induziu. Não, pecamos. Nós pecamos contra ti. Não demos ouvido àquilo que o Senhor falou. O Senhor levantou homens, mulheres que nos orientaram, nos falaram do teu propósito, da tua palavra, mas nós demos de ombro. Mas ao mesmo tempo que ele está dizendo a nós pertence o corar de vergonha, a confusão de rosto. Ele diz ao Senhor nosso Deus, pertence a misericórdia, o perdão, pois nós nos rebelamos contra Ele. Ele entende o erro do povo, mas ele entende também a misericórdia de Deus como grande, maravilhosa. Ele entende o amor de Deus. Queridos, nós precisamos ser verdadeiros, deixarmos de sermos, de enganar nós mesmos. O problema é que hoje a maioria dos púlpitos prega aquilo que massageia nosso ego. Não, você é cabeça, não é cauda, você é maravilhoso, você é isso e aquilo, e tem bênção, e tem isso, tem... Onde estava aquele povo? Esse povo era chamado a menina dos olhos de Deus. Esse povo estava no cativeiro por causa dos seus pecados.
Eles não pararam para pensar nas consequências do pecado. O que poderia acontecer com eles por causa dos erros, do pecado, do afastamento, do descumprimento da palavra de Deus. Nós temos Deus. Deus é nosso Deus. Mas o nosso Deus é fogo consumidor. Com Ele não se brinca. Você brinca comigo. Mas com Deus ninguém brinca. Tem gente que tem mais medo do pastor do que de Deus. Que coisa estranha. O pastor não está toda hora com você, mas Deus está onde você está todos os dias. E Ele está contemplando, está vendo. Tema Ele. Respeite Ele. Ame Ele. Sirva Ele com integridade, com coração sincero. Porque de Deus não se zomba, irmão. As igrejas hoje estão abarrotadas de gente que canta, que pula, que salteia, que sorri. Mas será que vão para o céu? A Bíblia diz que sem santificação ninguém, tenha ele título de pastor ou de qualquer outro, ou sem título nenhum, ninguém verá a Deus. Deus conhece o seu assentar, o seu levantar. Deus sabe aquilo que você fala lá no seu quarto. Ele está te contemplando. Daniel entendeu isso e disse: nós pecamos. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. Agora, ó Deus, ouve a nossa oração. Ouve a oração do teu servo, suas súplicas, e sob o seu santuário desolado faze resplandecer o seu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa condição, para a nossa desolação, para a cidade que se chama pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiando em nossa justiça, mas nas tuas muitas misericórdias. Daniel está dizendo, nós não estamos orando ao Senhor, confiando naquilo que nós somos, que nós fizemos, que nós podemos, não. É confiando na tua misericórdia, no teu perdão, na tua bondade. Ouve, Senhor. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu. Essa oração moveu os céus. Essa oração sincera de um homem que realmente desejava servir a Deus e honrar a Deus com a sua vida, moveu os céus.
E aí no versículo 20 diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. O anjo Gabriel foi enviado por Deus. E ele diz que no princípio das súplicas, porque Deus vê aquilo que o homem não vê, a sinceridade de coração. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora eu vim para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. Um coração sincero. Um coração verdadeiro. Um coração humilde, que sabe se posicionar diante de Deus. Deus não rejeita. Deus envia um anjo, mensageiro de Deus, para falar a Daniel: você é um homem muito amado. E as suas súplicas, seus pedidos, suas orações chegaram ao trono da glória. E saiu a ordem de Deus. E eu então estou aqui para fazer-te entender os mistérios de Deus, os desígnios de Deus. Ah, meu irmão, quando a gente entra com sinceridade diante de Deus, reconhecendo a nossa pequenez, nossa fragilidade, nossa condição de pecador. Quando nós abrimos o nosso coração e confessamos nossas falhas perante Deus e pedimos socorro, pedimos ajuda, clamamos por misericórdia, essa oração chega aos céus. E Deus dá ordem a anjos a nosso respeito. Tem orações que não passam do teto da igreja, mas tem orações que tocam o coração de Deus, e Deus traz resposta, Deus traz livramento, Deus traz bênção, Deus traz cura, libertação, por causa de um homem que tem o seu coração sincero e que sabe se posicionar diante de Deus. Queridos, Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir as suas súplicas. Deus quer enxugar suas lágrimas. Deus quer trazer conforto. Deus quer trazer direcionamento para a sua vida. Deus quer trazer mudança. Mas isso só acontecerá se você for sincero diante de Deus. Não esconder, não tentar jogar
o pecado para debaixo do tapete, mas abrir o seu coração. E a palavra de Deus diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançam misericórdia. Temos nos afastado de Deus. Não damos crédito àquilo que tem sido nos ensinado através de grandes momentos da nossa vida. Temos desprezado a orientação de Deus. E temos sido cativos nas garras de Satanás. Mas hoje Deus quer trazer libertação. Deus hoje quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua situação. Entre na presença dele com sinceridade, sem máscara, sem falsidade, sem esconder nada, pois dele nada pode ser escondido. Confesse, peça ajuda. Temos cometido iniquidade, nos afastamos da tua palavra. Mas, Senhor, nós não estamos entrando na tua presença por nossa capacidade, nosso intelecto, nossa força, nossa condição. Nós entramos na tua presença tão somente confiado na tua grandeza, na tua misericórdia, na tua bondade, no teu amor, no teu perdão. Feche seus olhos. Enquanto o ministério de louvor estiver cantando, você vai estar não cantando, você vai estar conversando com Deus. O Deus que tudo vê, tudo sabe. Logo em seguida, o pastor Messias estará orando pela igreja.